Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um salmo que eu gosto demais, que é o salmo de número 90, que é a oração de Moisés diante de um problema que ele estava vivendo como povo de Israel. Vale lembrar que Moisés foi um grande líder do povo de Israel, talvez o homem mais importante do Antigo Testamento pela comunidade judaica, porque recebera de Deus a lei, recebera de Deus todas as orientações, todos os ensinos que seriam fundamentais para que todo o povo viesse a ter comunhão com Deus e andasse segundo os princípios, a moral, a vontade de Deus no seu tempo. É interessante que Moisés, num determinado momento, ele faz uma oração, e é essa oração que a gente vai estar estudando nesse período, a oração de Moisés no Salmo de número 90. E a gente não vai ler o Salmo todo, a gente vai ler só a partir do verso de número 12, mas é um trecho muito importante e significativo para a gente poder fazer uma reflexão interessante. O Salmo é interessante a gente primeiro fazer uma análise dele, porque ele é uma oração diante de um problema que Moisés tenha enfrentado. A gente não sabe qual, a Bíblia não relata especificamente qual foi o problema que Moisés estava enfrentando nesse tempo, mas a palavra de Deus diz que Moisés ele faz essa oração clamando a Deus, fazendo essa oração pedindo a Deus para Deus ser um Deus que escute, ser um Deus que instrua, ser um Deus que acerte os passos, o caminho, e faz ele traça aqui um pensamento a respeito da transitoriedade humana, com relação à eternidade de Deus, com relação a Deus ser supremo e criador de todas as coisas. Fala sobre o tempo como 1000 anos para Deus, 1000 anos para o Senhor é como um dia, não é, que se vai, é como uma tarde, trazendo ali para nós um sentimento de que o Deus tem um olhar, né, e uma visão completamente diferente das coisas, e que Deus, obviamente, em sua eternidade, entende e compreende o tempo de forma muito diferente de nós, que somos, de alguma forma, presos e limitados ao tempo que vivemos, né? E ele, partindo desse princípio, dessa análise, ele faz essa oração pedindo a Deus instrução, direção, pedindo a Deus para que Deus perdoe, para que Deus direcione. E o Salmo traz muito esse sentimento de cuidado com os dias, com a vida, com a existência, o que prova que Moisés fez essa oração num momento de muita dificuldade. A gente não sabe o que foi que levou Moisés a fazer essa oração, em qual momento. A gente não sabe se foi talvez a idolatria do povo no bezerro de ouro, por exemplo, um caso registrado que trouxe no Antigo Testamento uma oração de Moisés intercedendo pelo povo, mas a gente não tem como especificar qual foi a motivação de Moisés para fazer esse salmo. De qualquer forma, Moisés testa esse salmo acaba sendo muito importante, muito lindo para a gente fazer uma reflexão a partir do verso de número 12. Ele tem só 17 versos, mas a gente vai ler só a partir do verso de número 12, tá bom? Que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tende compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que não afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra os teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos dele. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confia sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu gosto muito desse trecho, desse Salmo 90, porque é justamente essa declaração de Moisés, falando com Deus. Deus, nos ensina, revele o teu amor, nos perdoe, né? Apague de nós a nossa transgressão. E é interessante, para a gente começar, Moisés falando a respeito da graça de Deus. Tem muita gente dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o Deus diferente do Novo. Não é como se Deus fosse mutável, né? Ou seja, ele era mau no Antigo Testamento e depois virou bonzinho no Novo. Deus sempre foi Deus, né? E a graça de Deus sempre se fez presente a todo aquele que se debruça diante dele com espírito de adoração, de devoção, de respeito, de obediência. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento é o mesmo. A distinção é a relação dele com o povo
e a relação do povo com as suas ordens e com a sua vontade. A Bíblia diz, por exemplo, que o próprio Moisés diz: esteja sobre nós a graça do Senhor. Lógico que a graça aqui não é compreendida como a graça em Cristo Jesus, da cruz, mas é compreendida como um favor, não é? Como uma ação imerecida do próprio Deus diante do seu povo. Então é interessante a gente perceber que Moisés já começa com esse símbolo. E como Moisés mesmo vai dizer a respeito desse relato que a gente colocou aqui, ele fala no verso 2 uma frase muito interessante que é o tema-chave para a nossa reflexão, que é: ensina-nos a contar os nossos dias. O que Moisés está dizendo a respeito disso? Moisés está dizendo que a vida humana ela é muito passageira e às vezes a gente gasta a nossa vida buscando, não é, ou traçando metas e objetivos tão humanos que a gente acredita que estes motivos, que esses alvos que a gente criou para a nossa existência vão trazer para nós felicidade, vão trazer para nós contentamento, vão nos trazer paz, vão nos trazer comunhão com Deus. Como, por exemplo, a gente foca muitas vezes na vida ter um amor, não é? Ter um romance. Muita gente foca, por exemplo, na vida depois no sonho de ser pai. Depois a gente foca, tem vários objetivos a respeito de posses, porque o nosso mundo nos influencia muito com relação a isso. A casa própria, o carro, ou duas casas, não é? A ter coisas. Vivemos num mundo muito capitalista, muito seduzido pelo desejo de consumo. A gente é levado, por exemplo, a uma questão de fama, principalmente às vezes na nossa relação de trabalho, não é? Quanto mais famoso eu sou, melhor, não é? Mais distinto eu vou me tornando, mais prestigiado eu vou me tornando. E muitas vezes a gente percebe que nada disso, no fim das contas, alicerça a nossa vida com amor, com paz, com direção e dá à nossa vida um propósito que de fato traga satisfação à nossa existência. Todas essas coisas, elas alimentam somente o desejo humano de ser visto, de não ficar esquecido, não é? Muitas vezes alimenta mais um sentimento de não viver em solidão, não é? De não cair no esquecimento, de não ter ninguém ao lado, do que propriamente um desejo que se sustente e que seja realmente um alicerce para a nossa vida. Lógico que o amor, a família que a gente vai construindo como um sonho, como objetivo, também é alicerce. Mas a Bíblia apresenta para nós, segundo esses relatos a respeito da transitoriedade da vida, que todas essas coisas elas podem nos fazer muito bem em determinado momento, mas elas não sustentam o indivíduo e não permitem o indivíduo estar em pé. Se fosse assim, por exemplo, nenhum pai, nenhuma mãe ficaria angustiado e depressivo. Se fosse assim, nenhuma pessoa que tem um amor teria nenhum problema de ansiedade ou nenhum princípio de depressão ou nenhuma confusão na sua cabeça. Estaria tudo resolvido porque você hoje tem uma família e um amor. E a gente percebe que não é isso. A gente percebe que muitas vezes o ser humano sofre de muitas questões de ansiedade, como o próprio texto bíblico diz lá no Novo Testamento, né, que nós vivemos correndo atrás de ansiedades. Mateus capítulo de número 6 falou sobre isso, a gente tem essa reflexão aqui, porque a gente corre e a gente coloca nessas circunstâncias que a gente foca como objetivo na nossa vida, a gente coloca a nossa esperança, a nossa satisfação existencial nessas coisas e a gente se frustra. Por exemplo, eu estava pensando nessa reflexão aqui para trazer aqui, lembrando de Robin Williams, que foi um ator maravilhoso e que era reconhecido, talentosíssimo, que tem filmes maravilhosos como Sociedade dos Poetas Mortos, Patch Adams e tantos outros filmes legais, reconhecidamente um excelente ator, famoso, com dinheiro e que infelizmente tirou sua própria vida. Então a gente percebe que todas essas coisas que a gente busca como ser humano muitas vezes não trazem satisfação alguma para a nossa vida. O que Moisés está dizendo nesse texto? Está dizendo justamente que se não for o Senhor a nos trazer o contentamento, a alegria e o propósito na vida, nossa vida jamais estará satisfeita. Por mais que a gente conquiste coisas maravilhosas como família, como um bom emprego, até fama.
dependendo de como você vai usar, a imagem que você criou de si mesmo, da sua profissão, dos seus talentos, isso não é prejuízo, isso não é danoso, desde que você use isso para a glória de Deus. Até isso pode ser uma grande bênção, desde que isso não seja o alicerce da sua existência. Senão isso não vai trazer benefício nenhum a você, só vai te trazer ansiedade. Porque se por acaso você perde isso, se por acaso você cai no esquecimento, se por acaso você perde o seu amor, se por acaso você perde os seus bens, para onde você vai? Onde estará o seu alicerce? Então Moisés ensina para a gente que quem tem que alicerçar a nossa vida é Deus. E ele diz duas coisas para a gente finalizar que são fundamentais à nossa existência. Primeiro, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, nos ensine a viver da melhor forma segundo a tua orientação, segundo os teus ensinos, segundo os teus propósitos. E ele vai dizer, olha, verso 14, sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Sabe por quê? Porque todas as coisas que o homem busca para si mesmo, como por exemplo falamos aqui, são transitórios e passageiros. Mas o amor de Deus, o amor fiel de Deus, a presença de Deus sobre a nossa vida e conosco existencialmente falando, todos os dias da nossa vida, tanto aqui como eternamente, isso sacia a nossa alma de uma forma completa. Nos dá paz, nos dá esperança, alicerça a nossa alma, tira a angústia e define para nós propósito, que é isso que ele vai dizer lá no verso 17. Ele vai dizer, seja sobre nós a graça do Senhor, Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Ou seja, a vida só faz sentido se as obras que nós estamos praticando, se elas forem confirmadas por Deus, ou seja, se elas estiverem em Deus, sendo realizadas para Deus, nos propósitos divinos, essas obras, essa realização da nossa vida, da nossa existência, a obra de nossas mãos, ela passa a trazer para nós uma alegria, um contentamento, uma paz, uma segurança, passa a trazer para a gente um sentimento de utilidade. Já falei uma vez sobre isso. O que falta muitas vezes à mente de muita gente é o sentimento de utilidade. Tem muita gente que às vezes fica doente, depressivo, abatido, porque muitas vezes se sente inútil e percebe que muitas coisas das quais fazem, na maioria das vezes, não é útil para absolutamente nada. Não é útil até mesmo para o seu estado de espírito. Mas a Bíblia diz que em Deus o nosso trabalho não é vão, pelo contrário, Ele vai confirmando a obra das nossas mãos, vai trazendo à nossa vida o seu amor fiel, o seu cuidado, a sua presença. Alguns autores dizem que o que mais Moisés quis chamar a atenção aqui nesse texto é a respeito dessa transitoriedade da vida humana, ou seja, dessa vida limitada e desse tempo passageiro da vida humana. O que Moisés está definindo aqui como primícia para a nossa vida e para a nossa existência é viver na presença de Deus, viver sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a mão poderosa de Deus. É isso que faz todo sentido a vida humana. Vale lembrar que, como falamos, Moisés está fazendo aqui uma oração a respeito de um problema que estava vivendo. E nesse questionamento, nessa reflexão que Moisés está trazendo, ele está dizendo para nós, olha, a única forma da gente viver em paz, em segurança, fazendo com que a nossa obra, a nossa vida, aquilo que a gente faz com as nossas mãos tenha sentido, é na presença de Deus. E quando a gente consagra isso a Deus, e quando isso é pautado no ensino, na nossa comunhão com Deus, quando isso é pautado nos valores que Deus nos traz, quando o amor, quando a compaixão, quando a misericórdia é alicerce da nossa obra, da nossa vida, isso faz todo sentido. Alicerça a nossa alma e define para nós um rumo, que é o que mais falta a muitas vidas e a muitas pessoas. Um rumo. Às vezes a pessoa ela sabe que ela tem que tomar uma decisão na vida, mas ela não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E por mais que tome várias decisões sob concepções humanas,
esse sentimento de vazio e de uma existência frustrada continua patente na vida dessa pessoa. E isso só se sacia de uma vez por todas na presença de Deus. Por isso que Moisés diz para nós, talvez esse verso maravilhoso, que eu gosto muito no Antigo Testamento, e principalmente no livro de Salmos, que é: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, a viver dia a dia, consagrando a nossa vida e fazendo o que é correto, tendo relacionamento contigo e o Senhor sendo presente na nossa história, para que a nossa vida seja uma vida de uma pessoa sábia, não de um tolo, como a gente falou muito em Provérbios, que a nossa vida tenha sentido e propósito existencial junto contigo. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que nós aprendemos a viver, que nós aprendamos a viver da melhor forma, que nós aprendamos a trilhar o melhor caminho e que esse caminho seja sempre na presença do nosso Deus, que é um Deus de graça, tanto no Antigo quanto no Novo, quanto hoje. É um Deus que derrama favor, não é, sobre todo aquele que o busca e que o invoca com toda a sinceridade de coração. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama, Deus, a atenção, a vivermos, ó Deus, segundo os teus propósitos, entendendo que a tua graça, o teu favor é maravilhosa e ela nos ajuda a viver de uma forma, ó Deus, que nos traga paz, que alicerça a nossa vida, que nos dá propósito e nos direciona. Nós te agradecemos porque é a tua companhia que faz todo sentido na vida humana. Tanta gente, ó Deus, perdida nesse mundo, e perdida está, ó Deus, porque ainda não conheceu o Senhor. Nos ensina, ó Deus, a contar os nossos dias, ou seja, nos ensina a ter dia a dia uma vida melhor, uma vida satisfatória diante do Senhor e uma vida consagrada a Ti, onde a nossa obra, onde a nossa vida, os sonhos, os desejos são todos pautados no Senhor, no Teu amor, nos Teus valores e princípios, para que a nossa vida, ó Deus, seja uma vida de uma pessoa sábia, uma vida existencialmente correta e existencialmente segura nos propósitos que o Senhor definiu a nós antes da criação de todas as coisas. Nós clamamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor seja presente na nossa história, porque é essa a diferença que nós precisamos. A tua companhia, a comunhão contigo todos os dias. É a oração que fazemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, sua vida, em nome de Jesus.